As manifestações contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff têm despertado o país para uma polarização histórica poucas vezes vista. Se por um lado a política entrou definitivamente no centro dos debates do brasileiro, por outro, os ânimos nunca estiveram tão exacerbados. A noite de segunda-feira foi marcada por uma ação polêmica da Polícia Militar em frente à PUC. Para falar sobre o assunto, recebemos a cientista política e professora da PUC, Rosimere Segurado. Tudo bem, Rosimere? É um prazer tê-la conosco no estúdio. Obrigada. Essa polarização, ela fortalece a democracia? Olha, eu acho que depende muito de como for conduzida as discussões, quer dizer, eu sempre costumo dizer, a política é o campo das paixões e isso não é exatamente ruim. O problema é quando isso ultrapassa uma fronteira da defesa de ideias e vai para ataques pessoais ou ataques físicos e não qualifica o debate com argumentos e com fundamentos que ajudem a aprofundar a discussão. Que é o que está acontecendo hoje. Infelizmente é o que está acontecendo hoje e eu acho que a gente perde a oportunidade, isso que você falou é muito importante, a democracia, né, a política, são temas que estão numa agenda cotidiana, isso não é tão frequente, né, não é tão comum, então nós poderíamos, devemos aproveitar esse momento para fortalecer essa democracia, mas é com debate de ideias, é com um debate consistente, é com a defesa de propostas políticas, com uma análise política consistente. Eu acho que isso, né, de alguma forma está ausente do nosso debate. Eu gostaria também, fico muito feliz da TV Câmara estar fazendo esse debate, porque eu acho que muitas vezes a cobertura midiática tem conduzido para uma polarização ou tem enfatizado somente um campo, né? Ela acaba fortalecendo esse clima de ódio? Ela acaba fortalecendo, mesmo dizendo que não, mas ao demonstrar somente um lado ou enfatizar mais por um lado, né, dessa polarização, ela perde de mostrar a diversidade e a complexidade do que estamos debatendo. E acho que mais importante também o papel das instituições democráticas. Então, aqui eu estou dizendo do legislativo, do judiciário, do executivo, e muitas vezes nós vemos declarações de governantes, de juízes, de parlamentares que acabam insuflando ainda mais esse ambiente que cai no ódio. Isso não fortalece a democracia. A democracia é, sim, fortalecida quando nós temos um debate com ideias consistentes que podem ser antagônicas, mas que dentro do respeito e dentro do ambiente democrático elas podem prosperar e frutificar para a consolidação da democracia. E aí, nesse sentido, como é que você avalia o que aconteceu na PUC na segunda-feira, a atuação da Polícia Militar? Então, eu gostaria até de dizer, eu acho que não é uma atuação isolada da Polícia Militar na segunda-feira, né? Eu acho que a Polícia Militar, ela está com uma orientação que ela trata campos políticos de maneiras diferentes. Então, nós vimos, por exemplo, desde a semana anterior, a polícia, né, fazendo proteção a manifestantes que fecharam por mais de 48 horas a Avenida Paulista. Isso é uma questão inédita, né? E sendo que há um mês e meio, 2 meses atrás, manifestantes do movimento Passe Livre foram à Avenida Paulista e porque não haviam divulgado o itinerário da manifestação que iam fazer pela redução da tarifa, foram brutalmente, violentamente reprimidos. O que acontece na PUC de São Paulo vem sendo uma coisa recorrente na atuação da Polícia Militar. O que é muito grave? É muito grave que nós vemos que a PUC ela tem uma história de resistência democrática. No ano que vem, nós vamos fazer 40 anos de um dos episódios mais lamentáveis, que foi quando o secretário de Segurança Pública da época, ou seja, estávamos na ditadura, era o senhor Erasmo Dias, comanda uma ação, né, um encontro de estudantes, prendendo quase 700 pessoas de uma forma absolutamente autoritária. Só que lá nós estávamos na ditadura. E essa polícia hoje, né, o que já não seria justificável naquele momento, mas muito menos numa sociedade democrática. Eu fiquei muito chocada. Você acha que houve abuso, então? Houve abuso
uso, quer dizer assim, tem fotos e cenas. Nesse episódio de segunda e em outros também. Esse episódio de segunda-feira eu vi cenas que eram pessoas que estavam dentro da PUC em aula, né? Eu estava lá em aula, né? E saíram para os corredores, né? Aberta a universidade, né? E saíram para ver o que estava acontecendo, começam a dizer não à repressão, né? Pedem a calma da polícia e o que nós vemos são fotos da polícia olhando para o prédio, de fora do prédio, né? E atacando bombas. Eles não estavam lá para conter Eles não estavam, e mais, eu acho né? que é muito grave, porque eles já sabiam da manifestação, eles tinham sido avisados pelo setor que ia fazer a manifestação, eles já estavam lá antes, eles não chegaram para conter, não havia nada o que conter, havia um grupo, né, contrário àquela manifestação, entendendo que ela era, né, uma provocação, o que de fato foi, e mais uma vez a polícia militar se colocando de um dos lados dessa polarização. Uma instituição pública, por isso que eu estou chamando a atenção das instituições, ela não pode ter uma conduta parcial como que nós vimos nesse episódio, e isso é lamentável. E a PUC não aceita essa história. A PUC é uma universidade onde o ambiente democrático, mesmo na ditadura, ele sempre foi cultivado, preservado, um ambiente plural, um ambiente de diversidade. Tanto é que ontem os estudantes do período da manhã e da noite se manifestaram contra a repressão policial. Já não era mais nem em relação ao debate político atual, mas era, quer dizer, se nós não podemos tolerar, a nossa universidade não vai ter esse tipo de invasão que não procede numa sociedade democrática e numa universidade democrática. Qual que é o papel da universidade, então, nesse caso? Como lidar com isso? Eu acho que essa é uma pergunta muito oportuna. A universidade é um celeiro de reflexão de ideias, sempre foi. Né? E a PUC se caracteriza por isso, né, desde sempre. Ela é uma universidade democrática, mesmo em tempos em que a ditadura reinava nesse país. Então, quer dizer assim, abertura do diálogo, abertura do debate, mas eu volto a dizer, muitas vezes as pessoas estão dizendo, não tem debate, né? Vocês não querem ouvir o outro lado e confundem, né, a desqualificação na política, confundem a agressão, confundem preconceito, xenofobia, né, homofobia como um debate político e tal. Política não se debate assim, política se debate com ideias, com fundamentos, né, com boas práticas que faz com que eu ouça o outro, discorde do outro, mas possa me manifestar e que isso fique no campo do respeito, que fique no campo da ética. Rosemary, para a gente finalizar, o que você espera daqui para frente? Vai acontecer que a gente já tem um processo de impeachment em andamento, a gente já tem esse clima de ódio instalado. O que esperar daqui para frente? Olha, eu acho que assim, eu espero que aqueles que de fato defendem a democracia, que olhem para suas condutas, para suas práticas, para a maneira como se coloca no debate, né? E vá para esse debate no sentido de que pensar o que é melhor para o país, mas espero mais, espero que as instituições democráticas, que aqueles que têm o poder político, que têm representação política e que têm papel social, que olhem com responsabilidade as declarações que fazem e não insuflem esse ódio. E também que os meios de comunicação, tal qual vocês estão fazendo aqui, também deem abertura para o pensamento diferente. São concessões públicas e que não estão atuando, né, numa forma democrática, e isso é muito lamentável. E a TV Câmara está sempre à disposição também para fazer esse debate. Muito, eu estou disponível para qualquer outra oportunidade. Obrigada, viu, Rosemary?